Oi, pessoal! Então, hoje a gente resolveu se encontrar no sábado, né? Em um novo horário, para a gente começar a falar sobre algo que vem nos tocando muito no convívio com as crianças, as famílias, os adolescentes e os educadores. Então, a gente vem notando que de maneiras diferentes, em circunstâncias diferentes, o cansaço tem permeado a vida das crianças e dos jovens que estão vivenciando, né, as aprendizagens à distância, as aprendizagens nesse momento em que a pandemia nos surgiu. E a partir disso, hoje, então, nós convidamos uma amigona, assim, que divide essa trajetória, compartilha ideia, constrói junto, que é a Carol Escuciato. E vou chamar ela para nossa live para que ela possa se apresentar e conversar com a gente. Só um minutinho. A Carol tá entrando. Daqui a pouco ela chega. Tá chegando. Oi, oi, oi! Cheguei! Coisa boa Tudo de ter aqui. bem? Estou muito feliz, Mari. Estava te ouvindo aqui e já de uma certa forma aquecendo o coração. É muito bom a gente poder estar junto de pessoas com quem a gente compartilha, né? O É, mesmo sentir, o mesmo pensar, se identifica com as vivências, com os pensamentos, e aquilo que a gente não se identifica, a gente vai construindo juntos, a partir, né, do lugar de cada um. E a gente vive isso pessoalmente e profissionalmente. Eu sou muito, muito, muito grata pela oportunidade, pelo nosso encontro aqui, né, aqui nesse lugar maior, nessa esse oportunidade de lugar. vida e nesse lugar também de redes, né? E junto com esse maravilhoso círculo de pessoas que estão agora entrando com Sim, a gente, para não só para nos ouvir, com certeza para conversar conosco também, exato. né? E para compartilhar um pouquinho do que cada um está vivendo e está sentindo, sim, nesse momento diferente, né? Da nossa existência. É, Então, estou vendo aqui algumas outras pessoas entrando e já nos cumprimentando, Mari. nos Boa dando tarde. oi. Aham. Então, uma boa tarde para cada um, né? Que tenhamos um momento de construção muito gostoso, né? E Uma conversa. exato, e é essa a proposta, né, Carol? Que a gente possa estreitar os laços, mesmo que à distância, né? Acho que quando a gente traz o tema do nosso papo de hoje, da nossa conversa de hoje, também isso vem meio como pano de fundo, né? Uhum. A gente poder olhar para esse cansaço que a gente tem visto na vida das crianças e dos adolescentes, na vida dos educadores, na vida das famílias, né? Porque isso se entrelaça nas vivências que a gente acompanha e ao mesmo tempo entender que isso não se resolve com instruções prontas, né? Isso se resolve com conversa e é uma Uhum. construção de todo mundo junto. Então, a ideia dessa conversa nossa também é da gente poder pensar que é possível conversar sobre isso, né? É Eu acho que possível. mais do que possível, Mari, é necessário. Exato. Eu não vejo um momento de humanidade onde o diálogo e a aproximação estão se tornando cada vez a iminência da necessidade e do poder de formação e de transformação através da aproximação e do diálogo amoroso, né? Do lugar de Sim. saber escutar e também como falar. Uh, Estamos vivendo uma linda oportunidade para essa construção. Então, cada Exato. vez mais, né, mais do que importante, torna-se necessário qualificar cada vez mais a nossa comunicação, né? Com certeza. Exato. E aí, Carol, antes da gente entrar a fundo no nosso papo, né? Eu não sou uma pessoa que rodeia muito nas apresentações.
Mas eu gostaria que tu te apresentasse, assim, para quem ainda não te conhece, está tendo a oportunidade de te ver por aqui, para quem vai te ver depois no vídeo que for ficando salvo, né? Que possa conhecer também um pouco da tua trajetória e de qual lugar tu fala, assim, né? Porque a gente faz esse link da nossa amizade, do nosso compartilhamento, mas ao mesmo tempo tem um link de muito profissionalismo aí. Então, queria que tu contasse um pouquinho, não tem como resumir, porque tu é irresumível, mas que tu contasse um pouquinho sobre Nossa, quem tu é. Mari, eu sou a Carol. Tu sabe que eu gosto de falar isso. E eu sou filha da Dona Almira e do seu Severino, irmã da Márcia e do Cláudio, mãe da Alice. E a minha formação inicial é fonoaudiologia. Sou apaixonada pela área da linguagem e da aprendizagem. Eu fiz especialização em psicopedagogia, uma outra na área da surdez, uma nas deficiências múltiplas. Fiz o meu mestrado em educação, olhando para práticas pedagógicas inclusivas, e um pedaço de um doutorado em educação que está em stand-by. Houve uma pausa Neste momento. necessária. Muito necessário, muito necessário. E o universo foi apresentando os movimentos sempre vai apresentando os movimentos que se fazem necessários na nossa vida, né? Mas enfim, que saúde e educação sempre foram duas coisas que se entrelaçaram, né, na minha vida. Me lembro de situações da infância onde nos brincar isso já aparecia. E eu permaneço nesse caminho, né? O meu fazer é uma das coisas, né, Mari, que Sim, eu sou. exato. Então, eu sou a Carol. Eu sou a Carol. Isso aí. Tu traz junto tudo isso na mochila, né? Isso aí. Isso mesmo. E muito bem, Carol, olhando muito para esse nosso contexto de tudo que a gente traz na mochila, né? Seja dos nossos fazeres profissionais, dos acompanhamentos com as nossas famílias, com o nosso cotidiano, assim, né? Eu pelo menos tenho sentido muito o meu cansaço frente às telas, né? E o cansaço das crianças e dos adolescentes frente às telas. Então, queria ouvir de ti um pouquinho como tu tem percebido esse cansaço, assim, nas tuas relações e vivências, né? Particulares e também diante das crianças e dos adolescentes que tu tem atendido, assim. Como tu vê isso nesse momento específico em que há um isolamento social que distancia da presença física da escola, né? E que, como tu falaste, é uma oportunidade da gente dar o pulo, de compreender a necessidade de uma conversa, de uma fala, de uma escuta sensível a cada sujeito, mas que às vezes isso fica atrapalhado, né? Uhum. Então, como tu tem sentido isso, assim, no teu cotidiano? Conta um pouquinho aí pra gente. Ok, Mari. Eu fiquei pensando bastante sobre esse tema, né, essa palavra que a gente trouxe para relacionar com o nosso momento, porque na verdade é uma expressão muito comum que a gente escuta, né, de muitas pessoas e que às vezes querem nos dizer muitas coisas, né? Então, eu fico pensando sempre assim, em como a gente estaria vivendo se não houvesse a pandemia esse momento e como a gente está vivendo isso nesse momento agora de pandemia. Naturalmente, já nesta época do ano, em julho, já estaríamos evidenciando, as crianças já evidenciando esses sinais de que o período de férias estaria se aproximando. Eu sempre falo que nada acontece casualmente, não é à toa que em julho sempre há o período de férias, não é porque é o inverno rigoroso, mas é porque nós precisamos desse tempo para dar uma parada naturalmente para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa rotina. Então, temos isso como algo já do nosso corpo, da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa rotina pré-estabelecida com ou sem pandemia. Então, este eu acho que é um fator.
Sim. Agora, olhando para esse nosso momento, né, Mariana, o que acontece? Nós recebemos, né, esta necessidade de mudança abrupta da nossa forma de viver, da nossa forma de aprender, da nossa forma de ensinar. E o nosso espaço, que seria o nosso espaço de chegar em casa, descansar, né? Ficar num aconchego, não fazer nada, nosso momento de lazer, nosso momento de carinho, de estar com a família, de conversar, de não fazer nada, né? Foi ocupado por um espaço total de fazer do trabalho dos pais, da vivência escolar dos filhos, né? E eu vejo que todas essas coisas elas estão muito emaranhadas neste campo. Sim. Então nós acabamos nessa fala de que é um tempo, a gente tem um tempo livre, a gente tem um tempo para não fazer nada. Acabamos repetindo alguns comportamentos e nos apropriando, né, de algumas coisas que sim foram necessárias nesse período e outras às vezes também além daquilo que seria necessário no momento, né? Eu acho que especificamente relacionado ao tema aprendizagem, a gente precisa pensar que essa mudança de modalidade trouxe tantos diferenciais nesse caminho que demanda outros tipos de energia que nós não estávamos, né, prontos para isso, acostumados com isso, né? Eu escuto muito as profs, além das famílias e das crianças, e essa semana eu escutava uma prof que ela dizia, eu tenho 2 escolas, eu fico a manhã e a tarde toda sentada na frente da tela, ou preparando material, ou gravando videoaula. Gente, eu tô sentada, não é para mim estar cansada, né? E aí nós começamos a pensar sobre que tipos de cansaços eram esses, porque o que eu estava falando antes, na palavra cansaço, tem muitas coisas ali, Sim. né, dentro dessa palavra cansaço. Primeiro, qual o professor que fica o turno inteiro sentado? Ou qual o aluno que realmente fica sentado o turno inteiro dentro da sala de aula? Qual As, corpo aguenta isso, né, Carol? isso, né? Outra coisa, a aprendizagem. Eu tô aqui te vendo, Mariana, a gente está conversando, a gente está trocando uma ideia, nós estamos num diálogo, mas a aprendizagem, ela acontece com o outro, junto com o outro, no modelo com o outro, na troca com o outro. Então, a criança, ela vai tá naquela energia do meu colega tá fazendo, o meu outro tá fazendo, a prof tá explicando, se eu tiver dúvida eu posso perguntar ou para a prof ou para o meu colega, né? Eu acesso isso, né? Né, que não existe, ou pelo menos existe de uma forma diferente nessa relação que está acontecendo nessa educação à distância, né? A gente tem a questão, sim, postural, que eu tenho visto e orientado muito as famílias, né? Porque existe, a gente fala das classes e das cadeiras da escola, mas, de novo, não é à toa que elas funcionam daquela forma, é porque tem todo um apoio da posição dos pés, da posição do tronco, da posição dos braços, que muitas vezes na casa das famílias não existe esse apoio e essa ergonomia que facilite com que esse processo aconteça de uma melhor forma. A gente sabe que tudo passa pelo corpo e o corpo precisa estar acomodado e participando de uma boa forma do processo de aprendizagem. Então, tenho visto isso interferindo muito. E assim, o canal visual, ele tem sido o mais utilizado. E tem crianças utilizando isso em celulares, em tablets ou em computadores, cada um da sua forma, né? Então, essa demanda de energia pelo canal visual, ela também traz alguns tipos de exercício ou de demanda maior mesmo e diferente do que é aquilo que está na sala de aula, onde a gente está no multissensorial e eu falo que é 6D, né, a sala de aula, não é? Vai Porque além, são né? muitas dimensões, que aqui na tela é plano, é reto, né? Então, eu vejo que tem essas coisas, né? Sob o campo de vista da subjetividade, eu acho que a gente teve uma novidade no início para as crianças. Eu vou falar bem a palavra estilo Carol, um desespero dos Sim. educadores e dos familiares, e foi isso mesmo que aconteceu com todo mundo. O que eu vou fazer agora com isso?
como eu vou fazer e como eu vou resolver isso, né? Mas aquilo que no momento inicial se caracterizava como novidade, nesse momento se torna repetitivo, cansativo e que não tem nada a ver com o que acontece na escola, Mariana, porque quem está lá na escola sabe que o que você está vivendo e o que você está fazendo é, sei lá, um oitavo do que a escola pode e realmente oferece, tanto em termos de relações, quanto em termos de práticas e conteúdos e questões emocionais e tudo mais que está envolvido nesse campo, né? Então, isso tudo interfere. Eu também percebo que quando a casa se torna o espaço do trabalho, o espaço onde se discute as questões da sociedade, da política, da economia, tudo aquilo que uma vez a gente vivia fora da nossa casa e às vezes trazia para dentro de casa como um desabafo quando chegava, agora está 24 horas dentro da nossa casa. Assim, né? Então, 24 horas. Então, essa demanda, ela também traz aí uma energia de que as coisas estão mais pesadas, a gente se sente mais cansado, porque essa realidade está 100% do tempo nesse espaço, nesse lugar e com essas pessoas. As crianças estão convivendo por muitas vezes com coisas que elas por vezes ouviam, por vezes imaginavam, mas agora elas veem. Né? Temos famílias com questões, né, específicas do seu momento, tanto a nível social quanto a nível de saúde, né, que eu também percebo que vem trazendo interferências nesse campo. Então, enquanto a criança está, por exemplo, participando da aula, tem o pai lá no celular resolvendo alguma questão financeira, ou alguma questão do trabalho, ou alguma pessoa da família que não está bem e tendo que resolver isso também de uma forma diferente do que seria se nós estivéssemos na nossa rotina mais comum, né? Sim. E o próprio quadro da pandemia mesmo, né, Mariana, que nos traz uma insegurança total em relação à saúde, que nos faz pensar o tempo inteiro em vida e morte, né, na nossa finitude, e isso está no discurso das crianças também, né? Nossa. Nós estamos cansados de esperar o quando isso vai terminar, né? E não sabemos nem se termina, né? Então eu penso que isso também traz uma carga tão tensa para as relações e para as aprendizagens que acaba interferindo nesse campo. Quando a gente olha, né, e escuta das crianças, das famílias, dos professores, né, estou cansado. Por vezes a nossa pergunta é, mas cansado de quê, né? E eu gosto de perguntar como tu percebe esse cansaço, né? Qual E o qual a cansaço, né? necessidade? Isso, né? E qual a necessidade que tu vê agora nesse momento, né? Porque das crianças eu percebo que esse cansaço às vezes é uma forma de nomear assim, não estou mais entendendo o que a prof tá me explicando. Eu já entendi isso que ela falou não faz mais sentido eu ficar ouvindo isso de novo. Quero, sabe? Por que eu tenho que ficar ouvindo isso se eu já entendi? De novo essa atividade, se eu já fiz isso e eu entendi o processo, né? Disso. Bom, realmente o meu e assim, tu que está com o teu teleatendimento, eu também, a gente percebe no olhar da criança, na expressão da criança e nos movimentos corporais, quando aquilo que eles estão vivendo ali não faz mais sentido, né? E é momento, sim, de fazer uma mediação e uma interferência, né? De poder dizer, fulaninho, se a gente estivesse lá na sala de aula e essa criança não estivesse com a gente ali, naquele momento, a gente iria, né, dizer, vem pra Vem cá. aqui. Isso, né? Volta aqui, né? Não entendeu da forma como eu te expliquei, então vamos ver de um outro jeito. Fulaninho, tu entendeu? Pode explicar para o amigo, porque às vezes a linguagem das crianças, né? Eles conseguem explicar de uma melhor forma para o colega. Então são Traduzir, coisas. né? É isso, e na verdade é utilizar o mesmo padrão de linguagem, né? É mais fácil para eles isso. E que nós não estamos conseguindo, né, nesse momento, trazer com que essa realidade realmente venha a acontecer de uma forma real, né?
porque a gente não está usando muito as ferramentas daquilo que é verdadeiramente uma educação à distância, né? E construída Sim. em grupos, e compartilhada, e de busca, e de pesquisa, e de construção. A gente está fazendo como está sendo possível para cada um, para cada escola, para cada instituição e também para cada família, né? Uhum. Então, eu também percebo muitas crianças refletindo o que elas escutam em termos de discurso familiar, né? Porque os pais, sim, estão muito cansados, isso é legítimo. Escutava ontem uma mãe de 4 filhos. 4 filhos. 4 crianças. Só isso. Né? E aí nós temos casas onde as crianças têm uma autonomia, né, Sim. Mariana, e dão conta sem um apoio tão necessário das famílias, mas nós, e especialmente nós que trabalhamos com crianças que têm algumas características mais específicas do seu desenvolvimento, sabemos que muitas das nossas crianças necessitam de uma mediação praticamente em tempo integral. Sim. E fazer isso de uma forma harmoniosa, entrar num campo onde não é o nosso campo, porque o campo pedagógico é um campo muito rico e é onde a gente precisa estudar muito para fazer de uma boa forma e que esse processo de aprendizagem seja realmente construtivo e significativo, que quando eu estou no meu papel de mãe, isso fica realmente mais complicado, né? Sim. E eu escuto muitos pais dizendo, não, eu desisto, né? E quando isso vem enquanto discurso, tanto das crianças quanto dos pais, eu pergunto, o que tu estás desistindo do quê, né? Dessa tarefa nesse momento, tu estás desistindo desta aula, e o que esse eu desisto tu tá mostrando, né? Para a criança que está ao teu lado. Às vezes ela escuta que tu está desistindo dela. Dela. Então vamos ter cuidado, né? Tô cansado disso, mas disso o quê? Né? Que cansaço é esse? Sim. Então, né? E aí a gente volta para aquilo que a gente falava lá no início. É momento de dialogar. É momento de escutar o outro, né? E de dizer, bom, estamos cansados do quê? Eu vi agora alguém que escreveu aqui as crianças com Triste. rostos tristes, né? Nas telas. E é real, né? Então, o que mesmo, né, que nós estamos construindo e querendo que fique de construção nesse momento para como um alicerce de aprendizagem para quando eles chegarem depois de volta na escola, né? Qual a memória dessa vivência, né? Exatamente. O que a gente quer deixar disso, né? E aí poder olhar, né, Mari? Às vezes a gente também exacerba ou valoriza as coisas que a gente não está conseguindo dar conta ou acha que não está conseguindo. E eu tenho dito para os pais assim, escrevam tudo o que vocês estão conseguindo fazer. Observem. Tenho certeza que a lista de conquistas diárias ela é muito maior do que as de não conquistas, né? E sabe, Carol, desculpa te interromper, mas te ouvindo falar, me vem uma frase, daquelas frases de efeito de Facebook, assim, sabe? Aquelas coisas meio prontas, mas que tem uma sabedoria popular, né? E que fala que quando a gente tá cansado, a gente precisa descansar e não desistir. Então, nisso que tu traz, né? Quando a gente pode falar sobre isso, quando esse diálogo pode acontecer, eu vou nomeando o cansaço de quê, né? Eu vou conseguindo integrar que não é de tudo, que não é do meu filho, mas que é desse formato ou que é desse funcionamento, né? E daí eu me permito, e eu acho que aí tem muito o caminho, né? Eu me permito descansar. Isso atravessa algo muito sociocultural nosso também, né? O permitir-se descansar. A gente vai para o extremo, para a polaridade do desistir, em vez de ir para o equilíbrio do descansar. Poder admitir, gente, assim, ó, não dá para antecipar as férias, né? Prof, não tá funcionando, socorro, né? A gente tá precisando descansar, todos nós, de maneiras Mariana, diferentes, né? eu acho não. Eu tenho certeza
que dentro dessa vivência sociocultural que tu traz como ideia, assim, de que a gente repete, né? Uhum. A gente tem a necessidade da produtividade e da eficiência, né? Agora, no início, assim, eu via muito dos pais dizendo, porque ele tem que mandar para a escola todos os exercícios corretos. Mas quem disse que lá na sala de aula ele Ele acertava faz todos? correto tudo. Né? Uhum. Quem disse que todos os trabalhos sempre foram terminados na mesma aula que a prof proporcionou? Né? Onde tá? Onde tá? Quer dizer, tem coisas do imaginário e que a gente também se cobra como produtividade e efetividade que por vezes não são necessárias e de novo estão lá nesse campo da polaridade que tu traz, né? Então, mais do que a importância e a necessidade de falar, que está cansado, vem também uma possibilidade de assumir coisas que em um lugar de quem não sabe e não consegue fazer tudo, Mariana. Nós não somos os super-heróis e por isso que eles estão lá nas histórias, né? Sim. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, nós temos limites, a gente está vivendo uma situação que agora a gente começa, né, a ler todas as publicações e todas as pesquisas e todas as coisas que estão aparecendo que vão trazer consequências a curto, médio e longo prazo de caráter muito importante. Eu falo desde o início que se nós não cuidarmos da nossa saúde mental, não são os leitos de UTI de saúde física que vão finalizar. São os leitos e os consultórios de saúde mental, né? Então, como a gente está vivendo o hoje vai fazer diferença nas consequências ou na Sim. forma como vai acontecer as coisas depois, né? Quando isso vai acabar, como vai ser a escola, como vai ser meu filho, ele vai repetir o ano, ele não vai repetir o ano. Agora nós não sabemos, né? E E a mais uma questão, linda oportunidade, Mari, de a gente poder ocupar o lugar de quem não sabe e de quem não controla. exato, era isso que eu ia dizer, né? A questão é, afinal, será que isso tudo só não está escancarando algo que já existia de outra maneira, né? E que a gente não estava tendo a oportunidade também de olhar, que é a gente não sabe o resultado final do ano na escola, por exemplo. A gente pode buscar alternativas, criar estratégias, né? A gente vai desenvolver planejamentos, né? Uhum, Como educador, como família e como estudante mesmo, né? Mas a gente não sabe. Então a gente e admitir essa humanidade do não saber. Ser humano é não saber uma porção de coisas. E isso nos uhum, movimenta, né, Carol? É isso que é a base da construção da aprendizagem. É a exatamente. desacomodação, né? É dizer, nossa, isso que a Carol tá me falando, eu não sei. Deixa eu anotar aqui, porque eu vou ter que descobrir que língua é essa, né? Uhum, Que uhum, conceito é esse que ela está trazendo e eu não, até então não tinha conhecimento, né? uhum. E todos os dias esse novo vem se apresentando, né, Mariana? Porque o que era para recomeçar em abril Já não não foi. recomeçou, né? Não começou em maio, não começou em julho, não começará em julho e não tenho assim, né, muitas esperanças de que em breve a reabertura das escolas ocorrerá. Então, é a realidade que nós temos, é o tempo de construção que nós temos. Talvez todas aquelas coisas que estavam descritas no plano curricular do ano não sejam cumpridas, mas eu tenho certeza de que a gente está vivendo tantas outras aprendizagens que são tão importantes para o resto da vida das nossas crianças que nunca, nunca, nunca vão sair das memórias delas. A, Nunca Bru- vão sair das memórias. a Bruna Dutra está falando aqui, as tais memórias brincantes, memórias afetivas, né? É também a oportunidade de, se a gente for olhar com um pouco de conhecimento de si, seja quem nós formos, né? Daqui a 10 anos vão nos perguntar: vocês passaram pela primeira pandemia de Covid-19 que teve? Alguma memória vai ter,
né? A Uhum, gente vai ter história para contar porque a gente já está tendo história para contar. A questão uhum, é de que maneira essa história vai poder ser contada por cada um, por cada criança, uhum. né? Por cada jovem, porque eu vejo que os adolescentes estão num mergulho nesse processo todo, podendo dizer não para algumas questões familiares, podendo problematizar algumas questões do funcionamento escolar, mas é a construção de memórias que a gente precisa oportunizar como brincantes, né? Uhum, É, uhum. é o caminho, digamos assim, né? Eu percebo muita aproximação, eu gosto muito da fala do Fernando, né? De que é um convite, Fer, o Covid é um convite, né? é, Para que a gente olhe para a nossa casa interna, para a nossa casa onde a gente mora e para essa nossa casa universal, né? É um convite para a gente entender a nossa conexão com o todo, o nosso pertencimento e olhar para essas nossas relações para quem está perto de nós, mas muito também para que a gente possa nos olhar, né? Então, são imensos desafios que Mariana cansa, claro. né? Às vezes cansa e a gente precisa se permitir sim parar para descansar. E nesse campo, eu logo lá no início da pandemia fiz uma vivência, uma construção com um grupo de pessoas. E quem estava conduzindo trouxe uma ferramenta que guria está me ajudando muito. E eu estou compartilhando muito, porque ajuda. Sim. É muito simples. São três palavrinhas para que a gente possa olhar para que, porque assim, a minha lista de coisas que eu tinha antes da pandemia era grande, agora ela continua, né? Não diminuiu. Eu vou fazendo conforme as coisas vão acontecendo. Mas o que mudou? Eu consegui olhar para esse campo fazendo escolhas, né? A partir de três palavras que a gente trabalhou naquela vivência, naquela construção. O que é urgente e que eu preciso verdadeiramente fazer e resolver agora? O que é importante que eu preciso fazer, eu não posso deixar de fazer, né? Num momento Sim. breve, né? Num curto espaço de tempo. E o que é circunstancial? Então, Ótimo. também, né? O nosso desgaste de energia, seja ele corporal, seja ele emocional, seja ele no campo que for, transcendental, nós temos o poder da escolha. Sabe aquela Sim. velha palavra livre-arbítrio que está, né, lá na Bíblia? Né? A escolha, o livre-arbítrio, né? O poder pessoal, ele está nesse campo, né? Porque às vezes a gente olha para tudo aquilo lá. Mas será que toda aquela lista que, para quem escreve, né? Eu gosto de escrever para que o meu medo não fique maior do que ele é. Sim. Tu Tipo, torna eu tenho concreto. tanta. Isso, eu tenho tantas coisas que eu ainda não fiz. Tá, mas não é tanto assim. Bom, dentro dessas tantas, o que que é urgente, o que que é importante e o que que é circunstancial? Outra coisa que eu faço, o que que eu consigo resolver rápido para tirar daqui da minha lista e deixar ela menor, Sim. né? Sim. E a gente pode ensinar as crianças. O que que você É tem que isso. fazer agora? O que que você consegue fazer sozinho e mais rápido? Observe com as crianças aquilo que é mais prazeroso, façam primeiro, para encher eles de boas energias, para depois fazer aquilo que não é tão prazeroso e que não é tão bom. Ensinem eles a poder falar sobre o que eles estão percebendo. Às vezes a prof promove uma roda de leitura, ter que ficar ouvindo o outro colega ler, esperar a vez do outro. Às vezes é algo que tem algumas crianças que não têm, né, estrutura para conseguir ficar ali esperando aquele momento. Então, o que durante isso pode ser feito, né? Se esta é uma criança que funciona desse jeito, como que a prof pode organizar isso, antecipar para que ela realmente possa. Então, bom, então quem sabe, fulaninho, tu vai ser o responsável por chamar quem está na ordem para responder, Sim. né? Sabe, e encontrando esses caminhos para tentar manter esse vínculo durante aquelas atividades onde demanda algumas coisas que às vezes as crianças não estão estruturadas ou prontas ou realmente com vontade de fazer. E tá tudo bem, porque quantas vezes na sala de aula eles também não fazem, pedem para tomar Sim. água, pedem para ir no banheiro, conversam com o colega, mexem na mochila,
estão olhando para a janela, ou sou só eu que vejo isso na escola, Mariana? Me Acho que ajuda. tu não é um ET, Carol. Então, E, assim, né? e é a Eu gente poder vejo. ver essa dimensão em nós mesmos, né? Quem Uhum, aguenta, vamos lá, vou falar de uma maneira geral, algo que a gente tem visto. Quem aguenta 4 horas na frente de uma tela, sem levantar para ir no banheiro, sem fazer qualquer outra coisa, sem olhar o passarinho que bateu ali na soleira da janela, quem? Quem de nós estaria aqui 100%? Quem aqui nessa live não está nos vendo, nos ouvindo e fazendo outra coisa, né? E isso vai é muito. mesmo, Mariana. Será, né? Então, também. Olha, eu não sei, eu vi a minha filha entrando aqui, se ela estiver escutando, ela vai me matar. Mas deixa azar, né? Mas esses dias, Faz parte. ela faz parte. Mas eu gosto de falar, né, do que eu vivo, porque afinal de contas, ela ficou apavorada no sábado, porque ela disse, mãe, meus colegas estão dizendo que tem que entregar um trabalho hoje e eu não vi, porque eu não escutei a prof falar isso na aula, que eu não sei que eu te perguntei, O que tu quantas estava telas fazendo? tem abertas mesmo no teu computador enquanto tu está assistindo a aula? A tua câmera está aberta ou está fechada durante o momento que a professora está conversando contigo? Eu disse, então, excelente aprendizagem, né? Porque tu não ouviu? Porque ela colocou uma coisa lá no portal, mas durante a aula ela mudou, porque a turma foi conversando e construindo outra coisa e ela não botou a nova ordem no portal. Então, percebe como, assim, sabe aquela coisa do estar vivendo o momento, né? Tem um bonito convite, né, do Covid-19 para que a gente esteja presente nesse aqui agora. E aí eu tenho feito essa pergunta sempre para mim e para as pessoas com quem eu converso, né? A gente está repetindo ou refletindo? É, A gente está fazendo as mesmas coisas de outra forma? Ou a gente realmente está aproveitando esse momento para mudar, sim, sabe? Eu acho sim. que isso é muito importante, porque estaríamos cansados, como eu comecei a falar, do mesmo jeito, se fosse julho de 2020 sem Covid. Estaríamos com o mesmo discurso, Mariana. É. Por quê? Porque simplesmente a gente está repetindo, E né? porque a gente não pensa sobre isso que tu fala, cansado de quê, né? Eu Uhum. te ouvindo falar, me veio a lembrança da live que eu fiz com a Nica, que tá aqui presente com a gente também, Sim, lindona. lindona, em que a gente falava fome de quê, né? E te ouvindo falar vem o cansaço de quê? Então, Uhum. claro que eu puxo a brasa pro meu assado, né, Carol? Uhum. Em que a gente precisa aprender a nomear as nossas Sim. sensações, os nossos sentimentos, para autorizar que a criança, que o adolescente que está na nossa frente também sinta e possa nomear e possa se autorizar a sentir aquilo, porque porque a partir disso a gente consegue pensar sobre para não repetir, né? Só Uhum. quando eu entendo o que está acontecendo aqui dentro é que eu consigo dizer, opa, eu tô cansada, mas eu também estava ano passado. O que que eu posso fazer com isso, né? Uhum. Será que o cansaço desse ano é igual ao cansaço do ano passado ou será que a queixa é igual? Né? Uhum. E daí a gente vai construindo a partir disso. Eu lembrei muito de uma frase da Alicia Fernandes, né? Que diz que a queixa é a máquina inibidora do pensamento. Uhum, uhum. E como a gente fica nisso, né? Nessa postura queixosa e de reclamar, né? Clamar de novo, pelo menos, falar de novo sobre isso, de novo sobre isso, mas de Isso. novo isso, né? Mas de novo eu tô sentindo isso, mas de novo isso na minha história. Mas o que que isso está querendo me trazer, afinal de contas, Qual neste momento? aprendizagem essa repetição me traz, né? Já que esse é o nosso gancho também, assim, né? Isso, exatamente, exatamente. Então, a gente precisa ir mostrando para as crianças isso também, né? Porque faz parte desse processo, sim. E eu escuto também, Mari, muito assim, nossa, eles estão com muitas tarefas para fazer. Uhum. Na verdade, o que eu percebo não é um envio maior de tarefa.
as tarefas, elas estão como elas sempre foram, mas a forma de tanto apresentar como de fazer, elas são muito diferentes. Porque lá, era o que eu estava falando, no contexto da sala de aula, a prof apresenta e todo mundo faz. Mas em casa, eu tenho que competir com a televisão, com o sofá que está do meu lado me chamando para deitar, com o videogame que eu tive que parar para assistir a aula, com a minha mãe fazendo bolo para o lanche da tarde, com o Com o vizinho andando irmão. de bicicleta, com o irmão que não está tendo aula, sabe? Uhum. Com aquela vontade que me deu de comer aquilo que eu lembrei que está lá na geladeira, né? E a gente precisa aprender, então, né? Que essas coisas estão ali ao nosso redor, que aquela é a nossa casa, mas que aquele é o nosso momento onde a escola está dentro da minha casa, né? Sim, E que sim. pelo menos ali eu preciso, né, tentar pelo menos manter a minha atenção o maior tempo possível. E Uhum. outra coisa, Mari, as crianças, algumas já na sala de aula têm dificuldade de nomear que não entenderam, de perguntar novamente, ou mesmo de elaborar uma pergunta, e isso está no discurso das crianças, muito comum, né? Eu tenho Sim, vergonha de perguntar sim. na aula pela internet. Eu não sei como perguntar, ou às vezes eu tô com a minha mão levantada, mas a prof não conseguiu me ver, Não que na viu? sala de aula a prof sempre consegue ver, né? Uhum. Então, como a gente precisa aprender a sinalizar isso, né? É. Porque aí, se a criança não consegue falar, a mãe não consegue falar porque acha que vai estar se intrometendo, né? Uhum. Quem acolhe a fala dessa criança precisa fazer uma É. intervenção e dizer: olha, prof, dá uma olhadinha, ou pergunta mais especificamente como ela Uhum. faz na sala de aula. E, guria, que lindo que é, né? Tenho É lindo. conversado com os grupos de profs e aí elas trazem algumas angústias e eu pergunto: se isso tivesse acontecendo na sala de aula, o que que tu faria? E elas Uhum. dizem: eu faria tal coisa. Eu disse: e qual é a Vamos ter que dar diferença? um jeito de fazer assim, né? Esses dias eu Isso! escutando uma prof que disse num curso nosso em que a gente foi falando sobre o protagonismo do professor nesse momento, né? Que a gente precisa dar lugar do protagonismo infantil e juvenil no sentido da construção do saber que pode vir Uhum, das crianças e dos jovens, mas ao mesmo tempo o quanto o professor protagonista é aquele cara que tá lá na videoaula e diz: a Carol, faz 3 dias que a Carol não liga a câmera. Eu vou ligar para a Carol, né? Eu vou ver o que está acontecendo, porque podem ser muitas coisas, gente. Eu uhum, já vi adolescente que não liga a câmera para não mostrar a mãe, porque tem vergonha que a mãe uhum. apareça. Eu já vi criança que vive numa escola com um padrão X e vive uma vida padrão Y e tem vergonha da casa que mora. E isso fala sobre muitas coisas, né? Da nossa organização social e escolar. Eu já vi Certeza. crianças que não têm vínculo com a sua Uhum, turma, ou não tem uhum, vínculo com o educador e tipo, eu estou ali só e simplesmente porque a minha família me obrigou uhum. a estar presente, entre muitas aspas, naquele encontro, mas eu tô cansado porque isso não faz sentido em termos Isso. afetivos meus, né? Uhum, uhum, Então, a gente precisa olhar todas essas questões e ver que elas são muito particulares, são uhum. muito únicas, mas elas se atravessam, né? E que sim, muitas crianças e adolescentes só vão esclarecer a dúvida no tete a tete. A prof tá falando comigo. Tá, Sorá, o negócio é o seguinte, aquilo lá que tu mostrou no teu quadro aí em casa, não entendi, né? Uhum, E essa prof falou que a partir disso que a gente foi trazendo, ela começou a anotar no final de cada encontro, cada turma, uma prof de matemática, muito boa. E ela foi anotando quais não tinham participado, quais ela percebia que tinha dúvidas. E daí depois ela marcava encontros ou dizia no final da aula: quando terminar, permanece na sala do Zoom ou do Meet, né? Permanece aqui que daí eu falo contigo, eu quero trocar uma ideia contigo. Então, a gente precisa entender que a ideia, como tu falou, né, no contexto sala de aula presencial, pode ir para o contexto sala de aula online, né?
vai requerer adaptações. Nesse Muitas. sentido, né? De, bom, que estratégia eu posso utilizar para conversar com a Carol, né? Uhum, Bom, talvez a Carol não vá falar comigo por vídeo mesmo, mas eu uhum, posso negociar com a Carol, então eu posso te ligar, né? uhum. Sem o vídeo e a gente vai conversando, eu vou entendendo o que está acontecendo aí. E às vezes, gente, pensando bem nesse lugar da escola, o professor, os professores são quem vem crianças passando por uma série de situações familiares também, né? Sim. E agora tem algo bem importante que eu quero partir da tua fala e que eu também tenho escutado dos profs e das famílias, né? Os profs dizem, não, porque agora os pais ficam acompanhando, vigiando, avaliando, julgando, né, o meu trabalho, porque agora a escola está dentro das casas, né? E aí eu quero linkar com o protagonismo do professor e a confiança e o cansaço. Porque, na Sim, verdade, quando a gente carrega junto, tá sendo visto. Eu e tu aqui, a gente está sendo visto. Eu ficar pensando, ai meu Deus, o que que a Giane tá pensando do que eu tô falando? Ai meu Deus, o que que a Nica tá pensando do que eu tô falando? Eu vi que a Poli entrou. Ai meu Deus, o que que a Poli tá pensando do que sim. eu tô falando? O Eu não que a faço Tati nada, tá né? pensando? Cara, eu vou acabar a live contigo detonada, né? As crianças se sentem supervisionadas pelos pais. As profs se sentem supervisionadas pelos É. pais. E as famílias se sentem supervisionadas pelos professores, porque também não é só a escola que está dentro não é só a escola que foi para dentro da casa, Sim. né? A casa Foi pra dentro da escola. está junto. E Mariana, por quanto tempo a gente pediu que isso acontecesse, estivesse É. próximo e se construísse de uma forma saudável? Então, se a gente ganhou essa possibilidade, vamos tentar que seja saudável. Ou como eu te falei a semana passada, eu disse que eu e tu combinamos que a gente ia fazer a nossa convivência e os nossos compromissos serem leves, Sim. que seja mais leve. A É. gente pode escolher fazer de uma boa forma, com harmonia, entender que o professor está fazendo o seu melhor. E eu ouvi de uma prof, eu nunca achei, porque assim, nós sabemos que a classe dos professores é a classe que mais tem burnout, que mais tem afastamento do trabalho por questões, né, inúmeras que a gente já sabe, né? Eu nunca achei que pudesse ser mais difícil do que já era. E está muito mais difícil agora. Sim. Eu disse Tá assim, demandando muito, e né? vocês estão dando conta de um jeito espetacular. Exato. De novo, de novo, né? As famílias estão fazendo, eu vejo assim, claro, a grande maioria do seu jeito, da sua estrutura, mas assim, tentando dar conta da sua melhor forma. Escapa algumas coisas? Escapa, né, Mariana? Poxa. Sim, E sim. aí a gente precisa fazer o exercício da autocompaixão, da É. empatia e da autocompaixão. E eu tenho lembrado muito do conceito do Winnicott nesse momento e que todo mundo conhece, não é nada novo, que é o do ser suficientemente bom. Bom. Mas não é só com as crianças, é conosco. E suficientemente não é perfeitamente, né? Não, Que isso não. fique piscando em letras garrafais e brilhantes para que a gente consiga Não é mais lembrar. momento em falar sobre produtividade máxima e É, eficiência máxima. Que nós sejamos suficientemente bons, eficientemente bons dentro da nossa realidade, dentro das nossas condições, olhando para o que acontece dentro do nosso contexto, em contato conosco, com quem está do nosso lado, mas com muita amorosidade, Mariana, porque chega de chicote. Eu tô chega. falando, tem gente que tem chicote de todas as cores, de todos os É. tipos, que nem máscara, Coleção. né? Vou falar aqui agora, ao vivo, porque eu disse essa semana, gente, eu tenho mais máscara do que peças íntimas, porque Socorro. máscara, eu preciso trocar de 4 em 4 horas, Mariana, então é Sim. preciso de Vamos Socorro, brincar né? um Uma pouco. coleção. Mas, Vamos dar mas é risada. isso. E eu acho que esse também é um recurso quando a gente pensa nisso tudo que a gente está falando, né, Carol? Rir também é Muito, um muito. recurso que alivia o cansaço. E que quando eu Uhum, rio e eu alivio essa tensão que tá aqui dentro, bom, tu vai me trazer um assunto novo que eu nunca ouvi falar e eu posso aprender sobre aquilo, né? uhum. Talvez não da mesma maneira que se fosse em abril,
né? Uhum, uhum. Trazendo essa questão para o concreto. Mas, bom, tá, Sim. respirei, né? Tomei um fôlego com essa risada. Uhum, Então, uhum. Carolzita, acho que temos menos que 10 minutos, pelo que eu tô vendo aqui. E Mariana, tu só fez uma pergunta. A Tudo gente bem. combinou três. A- Tudo bem que tu foi respondendo as outras, né? De alguma Tudo. maneira. Mas eu queria te deixar aqui, assim, uma, um pedido, né? De que tu deixe pra gente, a partir dessa interlocução que tu faz tão bem, né, Carol? Entre cada ator desse cenário, né, de aprendizagem. ah, a gente falou sobre muitas dicas de como olhar para esse momento, como olhar para a aprendizagem, como não se punir tanto, né? Mas que dicas tu considera essenciais, assim, para a gente anotar e cada um a sua forma, sem ser receita de bolo, porque a ideia não é que a Carol crie uma coisa e a gente replique, não é sobre isso, porque isso é repetir, não refletir, Hum, né? Mas que dicas tu acha importante para a gente pensar sobre a aprendizagem e sobre esse momento que ainda vai durar um tempo, né? com certeza. Mariana, eu acho que a gente precisa pensar primeiro sobre o nosso lugar, né, dentro dessa relação. Eu tenho escutado muito assim, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser profissional, eu tenho que ser professora. Não, né? Ali dentro da casa, você é a mãe que está como mediadora e auxiliando o seu filho, né? Aquilo que der conta de continuar auxiliando a criança, ok. O que não der é momento de aproximação com a escola e de assim, ó, o chat, o grupo do Uhum. WhatsApp, ele serve para É. construção saudável, sabe? Uhum. Olha, prof, essa atividade aqui eu não entendi como era para fazer. Olha, Me isso ajuda, aqui não né? funcionou muito exatamente, né? Porque realmente nós não somos professores, né? Aqui em casa, ali se vive pedindo coisas, mãe, o que que é isso? Eu não sei mais. Sim. Mariana, eu sou psicopedagoga, mas tem coisas da pedagogia que eu não sei Uhum. mais como fazer. Bom, mas como então, aonde nós podemos procurar como fazer isso, né? Se tu não entendeu como a prof fez. Então, e também buscando essas outras alternativas que às vezes as respostas não estão ali em nós. Tem uma outra coisa que eu acho bem importante, que é como a gente vai para esse momento, né, Mariana? Então, assim, como é a nossa energia quando a gente vai acompanhar a criança ou quando a gente prepara o espaço para que a criança vá para a sua Sim. aula e o seu encontro com os professores? Que tipo de comentário eu faço quando eu escuto as aulas? Ah, mas todas as aulas deviam ser como a professora Marina, como a Mariana, não como Uhum. fulano. Ei, né? Ai, mas de novo essa atividade? Será que a prof não tem mais criatividade? Nossa, mas olha, ela falou uma palavra errado, né? Gente, o espaço onde a gente escolhe para colocar os nossos filhos, seja no momento ou na vivência que a gente tinha presencial, ou seja agora EAD, é o espaço é um espaço de confiança, com quem a É. gente escolheu compartilhar a educação e a transformação das crianças. Então, nós precisamos demonstrar uma relação de confiança e não de desconfiança. Nós precisamos ajudar nas construções e não nas críticas que vão destruir o vínculo e a relação que já não está tão forte, Sim. né? Então, o nosso posicionamento enquanto lugar, enquanto postura, vai fazer muita diferença. Eu sei que a nossa vida externa entrou para dentro de casa, invadindo, né? Mas a gente também pode cuidar o que traz, o que compartilha ou como divide essa opinião, né? Para que essa aprendizagem seja mais leve também, né? Escutar o que a criança diz
mas também aquilo que ela não está conseguindo dizer, né, Mariana? Porque Sim. muitas vezes vem através de uma palavra ou de uma frase, como por exemplo, eu não quero mais, Uhum. ou ela só está dizendo que está cansada, ou de novo vou repetir, ela está dizendo que não está entendendo, ou que ela já sabe fazer aquilo e aquilo não faz mais Ou ela sentido, vai se esconder na hora da aula, dependendo da idade, né? sabe? Né? Muitas coisas Muitas coisas. podem acontecer. E esse nosso olhar e essa nossa escuta sensível vão fazer muita diferença nisso. A gente tem que cuidar quando a gente diz ele não está aprendendo nada, ele não entendeu nada. Não, É, não, não é uma realidade. Alguma coisa se perdeu no meio desse caminho e é possível resgatar. sim. Nossa, como é que ele vai ir para o terceiro ano deste jeito? Estamos em julho, Mariana. Julho, E, né? e Ah, já se estamos passaram 6 meses, mas temos mais 6. E estamos todos juntos tendo a consciência, né? Espero, mas tendo a consciência Eu de também. que, ok, o ano que vem será um ano de muito trabalho em equipe, assim, equipe, família, escola, gurizada, né? No sentido de a gente sabe que tiveram coisas que a gente vai ter que olhar, né? Mas como tu falaste, qual habilidade também foi construída que a gente não teria tido a oportunidade de construir, de aprimorar, de Exatamente. desenvolver. Carol, E menos de 5 minutos. Ok, vou Socorro. finalizando. Eu vejo que a gente está tendo a oportunidade de olhar e acompanhar por processo de aprendizagem das crianças. Então, eu vejo que muitas famílias que não conseguiam fazer estão fazendo isso. Está sendo muito rico, muito bonito e muito construtivo, né? Vejo que os que não observavam ou não conseguiam perceber as características específicas desse processo também estão conseguindo se dar conta e encontrando ferramentas em si e na rotina para dar conta. E quem não se sente, né, seguro ou com dúvida, precisa acessar o espaço e as pessoas que escolheram para a relação de Sim. confiança. Né? É momento de estreitar laços, como tu começou É, falando, né? Não é momento de afastamento. É momento de a gente entender que a gente só vai chegar num momento de uma melhor qualidade se nós continuarmos construindo juntos, juntos. né? E não em conflitos ou em questões que não venham a contribuir para um passo à frente, né? Nesse caminho. Eu creio nessas questões, assim. E, gente, menos corrente, menos chicote, menos É. autocobrança, sabe? Somos seres que têm limitações também. E tá tudo certo. E quando a gente vai juntos, a gente faz pontes, né? E quero te agradecer porque como é bom te ter junto comigo, né? Te ter aqui nessa live, mas te ter junto, saber que às vezes eu me pego perguntando algumas coisas, vou lá, Carol, ó, tu me manda, Mari, aconteceu tal coisa, né? Então, Socorro! Mari, socorro! e ao mesmo tempo também podendo compartilhar coisas lindas que a gente tem o privilégio de ver acontecer também, né, Carol? Porque isso é muito Nossa, bonito. Então eu com quero te certeza. agradecer, assim, nesse último segundinho de live, por estar junto, porque te senti como se tu estivesse aqui na minha casa, tomando um cafezinho comigo, né? Ai, E que bom, café. a gente podendo conversar sobre coisas que fazem tanto sentido nas nossas existências, né? Então, muito obrigada, tá? Seja bem-vinda sempre em lives e todas as reinvenções. Tu sabe que tu já tem a chave de entrada, assim, da casa, mais ou menos isso. Eu me sinto muito parte, eu me sinto muito pertencente, né? Eu realmente tenho um afeto de grande tamanho, assim, por todo esse caminho, caminhada e por vocês. Obrigada. Então, eu sempre falo que a gratidão é a memória do coração, e quando a gente fala isso, a gente diz para o universo que a gente quer cada vez mais. Então, muita, muita, muita gratidão. Para nós, né? Isso mesmo.
por essa linda oportunidade que nós escolhemos viver juntos, porque nós fizemos essa escolha. É verdade. Muito Eu tenho obrigada, certeza. queridona. Um beijo Um beijo. e Fiquem até a bem. próxima, porque a gente vai se Gratidão ver, né? para cada um que esteve aqui, pelos comentários. Depois, se tiver perguntas, a gente vê, né, Mari? Que eu estava Sim, olhando no teu olhinho, não consegui ver muitas perguntas, eu também né? estava contigo, porque esse tem sido o Isso. exercício, né? Mas eu puxei todas elas para a gente também poder ir respondendo Ótimo. caso algo tenha ficado pendente, tá? Excelente. Gratidão, amada. Um Beijo, beijo. gratidão.